a gente vai falar de uma das relações mais importantes em um roteiro, a relação entre personagem e público. Todos os elementos narrativos são importantes para estabelecer essa conexão entre público e obra audiovisual. E quase todos eles se manifestam por meio das personagens. O personagem é um dos principais elementos que prende o meu público à minha história. Ele é a porta de entrada para o universo que eu estou apresentando e ele também é o que segura quem está assistindo naquela história por mais tempo. No livro Alternative Scriptwriting, o Ken Danziger e o Jeff Rush falam que uma personagem motivada, ou seja, que está atrás de alguma coisa, uma personagem energética, ou seja, que tem reações grandes e que em geral costumam ser imediatas e, sobretudo, uma personagem ativa que constrói a própria trama mais do que reage às situações pelas quais ela passa, são os 3 ingredientes mais básicos para reter a atenção do público na dita estrutura clássica. Esse livro, inclusive, analisa outras maneiras de manter esse laço público-personagem sem precisar seguir isso à risca. Eu gosto de separar as ferramentas que a gente usa para estabelecer esse vínculo em 4 categorias. Admiração, que é uma certa reverência, um certo respeito pela personagem. Identificação, que é pegar elementos dessa personagem ou das situações pelas quais ela passa e traçar paralelos diretos com a nossa vida. Empatia, que é eu conseguir me colocar dentro do ponto de vista dessa personagem, mesmo que ela seja muito diferente de mim. E simpatia, que é quando eu sinto junto com essa personagem as emoções, sensações das situações pelas quais ela passa. Vai ter horas que eu não vou sentir nenhuma delas. Quem já viu Poderoso Chefão ou Soprano sabe que de vez em quando a única coisa que a gente sente pelos protagonistas é ódio. A admiração é uma das características mais fáceis de entender e um jeito muito eficiente de chegar a ela é dando à minha personagem um talento excepcional, como por exemplo o Evandro em Sob Pressão, que é um excelente médico. Eu também posso fazer, como nos filmes do Clint Eastwood, e conferir as minhas personagens atos heróicos. Um outro jeito é conferindo muitas virtudes, como é o caso da Lúcia em Segunda Chamada, por exemplo, que é mó gente boa. Só tem que tomar cuidado para ela não ficar previsível no sentido de que eu sei que ela sempre vai fazer a coisa certa. E a gente consegue isso usando outros elementos das outras 3 categorias. Na identificação eu busco dar para minha personagem características que eu tenho também como ser humano. Por exemplo, falhas que eu tenho e eu sei que você tem. Camadas, a gente não descobre essa personagem de cara, a gente vai conhecendo ela cada vez mais aos poucos. Paradoxos, ou seja, ela tem contradições, ela diz uma coisa, mas ela faz outra, ela quer uma coisa, mas ela diz que quer outra. E por fim, vulnerabilidades. Claro que isso são escolhas que a gente faz de acordo com a personagem, com o momento da história, com o gênero. Na categoria empatia, o jeito mais comum é dando a essa personagem um objetivo, que é algo que ela quer e vai tentar conseguir ao longo da história, uma necessidade ou algo que ela precise aprender e não saiba, uma experiência pela qual ela precise passar e, juntando com isso, um arco em que essa personagem passa por uma transformação ou por uma situação que muda algo na vida dela. Todos esses 3 mecanismos fazem com que eu torça para que a personagem consiga algo, cresça, quase como se eu estivesse passando por essa trajetória eu mesma. A simpatia é um recurso bom para apelar quando eu já sei que a minha personagem tá passando por uma fase nada legal, muito chata, em que ela não vai gerar empatia no público, e aí eu dou umas pinceladas de algumas coisinhas bacanas nela, só para não sair todo mundo correndo. Entre essas pinceladas estão conflito e obstáculos. Eu olho a minha protagonista passando por uma situação desagradável e eu penso, tá bom, coitada, eu me compadeço dela. Eu também posso dar uma urgência ou uma emergência para minha personagem. Eu sinto junto com ela a dificuldade que é ter que entregar todos os trabalhos dentro do prazo ao mesmo tempo. Para aquele momento do meu roteiro em que eu escolhi que a minha personagem esteja insuportável, cometendo um erro atrás do outro, prejudicando todo mundo ao redor, cometendo um grande erro de julgamento, eu posso dar para essa personagem pelo menos um ato altruísta, uma virtudezinha para que o público queira continuar assistindo ao meu filme ou à minha série. Você também pode colocar na história uma outra personagem muito pior do que essa personagem para que eu volte a gostar dela. Não adianta eu entuchar 1 milhão de coisas dentro da minha personagem só porque eu quero. Ela precisa ser coerente e independente da minha pessoa dentro da história que eu resolvi contar. Esses são alguns dos mecanismos que dá pra usar pra fazer com que o público se interesse pela personagem e queira continuar vendo ela em ação. Dá pra usar todos, nenhum, uma combinação, o que for melhor pra sua história.
Para lembrar que em arte não existem regras escritas em pedra, existem ferramentas, eu quero trazer uma fala da roteirista Carolina Couto no documentário O Roteirista, do Lucas Paraíso, em que ela diz que não existem fórmulas para saber se um filme vai ou não vai dar certo. Se existissem, 1, ninguém erraria, e 2, não ia ter a menor graça, porque nós já saberíamos o que iríamos encontrar quando fôssemos ao cinema. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou dele, curte aqui embaixo. Se você quiser ver outros do tipo, se inscreve no canal. Para comentar ou deixar sugestões, só escrever aqui embaixo. Eu também tenho um blog onde eu escrevo textos sobre roteiro, www.stephaniedegreas.com/sala de estudos. Até a próxima!